Os predadores de crianças estão entre os criminosos mais hediondos, causando danos inimagináveis aos inocentes. Num mundo onde a justiça frequentemente parece escapar, houve casos em que pais tomaram as rédeas da situação, buscando retaliação pelos atos indescritíveis cometidos contra seus filhos. Essas pessoas, impulsionados pelo amor e pelo desejo ardente de vingança, demonstraram bravura e determinação notáveis. Jason Browning. Em 18 de julho de 2014, um pai irritado em Daytona Beach, Flórida, fez uma ligação frenética para a emergência. Ele relatou que havia pego alguém molestando seu filho e tomou medidas por conta própria, espancando o agressor até que ele desmaiasse. Pronto para a polícia prender o pai, Jason Browning descreveu a cena ao atendente, afirmando que o agressor, Raymond Frolander, ainda estava respirando, mas incapaz de falar. Frolander estava deitado no chão inconsciente. Curioso sobre a extensão das ações do pai, o atendente perguntou se ele havia usado alguma arma para nocautear Frolander. Browning simplesmente respondeu: "Punho é meu pé." As chocantes fotografias do rosto machucado de Raymond Frolander, de 18 anos, se espalharam rapidamente pelos veículos de notícias em todo o mundo. Elas serviram como um testemunho visual do encontro violento que ele teve nas mãos do pai enfurecido. Mas a questão é, o que realmente aconteceu naquela fatídica noite? Segundo o pai, ele imediatamente percebeu que algo estava errado quando chegou em casa. A expressão no rosto de Frolander confirmou suas suspeitas. Quando as calças de Frolander caíram até os tornozelos, o pai soube que não era necessária mais nenhuma explicação. Ele tinha testemunhado uma cena perturbadora que o deixou sem escolha a não ser agir. O pai explicou que Frolander, que era próximo da família, estava no apartamento deles enquanto ele estava fora. No entanto, quando ele voltou para casa e descobriu o que aconteceu com seu filho, ele começou a espancar esse agressor até deixá-lo todo machucado. Ele até disse ao atendente da emergência que tinha amado Frolander até 15 minutos atrás. Você pode facilmente imaginar que Jason Browning estava furioso naquele exato momento. Então, o que o impediu de matar Frolander com as próprias mãos? Eu o ataquei de forma brutal e não parei. A única vez que eu pausei foi para ir até a cozinha e pegar um facão, porque eu ia matá-lo. O pai de fato admitiu que seu instinto inicial foi matar Frolander para garantir que ele nunca pudesse ferir ninguém novamente. No entanto, seu filho interveio e salvou a vida de seu próprio agressor, lembrando ao pai do que ele teria a perder. Ele apenas olhou para mim e disse: "Senhor", balançou a cabeça e disse: "Não". Então eu simplesmente larguei a faca. Em 2 de abril de 2015, Frolander foi condenado a 25 anos de prisão por molestar a criança. Ao aceitar um acordo judicial, ele evitou uma sentença obrigatória de prisão perpétua. No entanto, além de sua pena de prisão, Frolander foi obrigado a se registrar como agressor pelo resto da vida e usar um monitor GPS após a liberação. Enquanto isso, o pai não enfrentou acusações por suas ações. Quando questionado sobre a reação de Browning, o chefe de polícia de Daytona Beach, Michael Chitwood, respondeu: "O pai agiu como um pai deveria agir." Sarah. Esta é Sarah, de 32 anos. Em poucos momentos, ela esfaqueará um homem até a morte com uma faca que está escondida sob suas roupas. Em 28 de novembro de 2014, Sarah pegou uma faca e esfaqueou seu vizinho 8 vezes em Canning Town, East London. O que a levou a cometer esse ato horrível? Bem, acontece que seu vizinho, Michael Pedd, tinha um passado bastante sombrio. Ele tinha 24 condenações anteriores por crimes que se estendiam por 3 décadas. Ele havia cumprido pena de prisão por esses crimes hediondos, mas isso não era tudo. Ele também estava abusando do próprio filho de Sarah há algum tempo. Sarah não tinha motivos para desconfiar de seu vizinho mais velho, com quem gostava de conversar e cozinhar, e pensava que seria uma boa maneira para um de seus filhos ganhar algum dinheiro quando Michael ofereceu um emprego na loja dele para o menino. Mas tudo mudou quando ela descobriu que Pedd havia sido acusado de molestar 2 meninos e estava em liberdade sob fiança aguardando julgamento. A polícia estava investigando uma nova alegação de que ele havia abusado de um terceiro menino. Após mais investigações, Sarah descobriu que Mike havia mudado seu nome de Robin Moulds para encobrir esses crimes anteriores, que eram uma série de condenações por agressões sexuais a meninos entre 1970 e 1991. Ele também havia cumprido pena variando de 9 meses a 6 anos. Antes das novas alegações surgirem,
Michael havia se tornado um membro conhecido da comunidade, administrando uma loja de bugigangas. Quando Sarah descobriu isso, ela ficou aterrorizada com a ideia de que ele havia prejudicado seu filho. No entanto, quando ela o questionou se algo havia acontecido, ele negou. Infelizmente, essa negação não durou muito. Em novembro de 2014, seu filho desabou e admitiu que havia sido manipulado e abusado. Sarah ficou horrorizada e decidiu confrontar Michael. Durante o julgamento, Sarah soluçou no banco das testemunhas ao insistir que não pretendia ferir fatalmente Michael quando foi até seu apartamento naquela noite fatídica, após beber uma garrafa de conhaque. Ela disse ao júri que havia ido para conversar com ele para que ele admitisse seus crimes e poupasse seus jovens acusadores de terem que ir a tribunal. Mas quando Michael abriu a porta, ele ignorou seu pedido e apenas sorriu, dizendo que os meninos eram todos mentirosos que haviam arruinado sua vida. Foi quando ela perdeu o controle e o esfaqueou 8 vezes. Após perceber o que tinha feito, ela chamou a polícia e se entregou. Ela foi condenada por homicídio culposo, sob a alegação de que havia perdido o controle, em vez de homicídio doloso, e foi condenada a 3 anos e meio de prisão. No entanto, essa sentença foi posteriormente aumentada para 7 anos e meio pelos juízes da Corte de Apelação em Londres, que consideraram ser muito indulgente. Em 2018, Sarah foi libertada após cumprir quase 4 anos de prisão, e agora está fazendo campanha para um endurecimento das regras sobre agressores sexuais que são autorizados a mudar seus nomes. Em uma entrevista, ela disse: "Fiz o que qualquer mãe faria, porque ele fez isso com meu filho, meu menininho. Eu nunca sonhei que seria capaz disso. Não tenho orgulho disso, mas pelo menos sei que ele não pode ferir mais ninguém." Paul Bender. A ordem do juiz para ex-policial Robert Selman foi clara: afaste-se da oficial Jill Bender ou vá para a cadeia por assédio. No entanto, seu pai, Paul Bender, não estava satisfeito e decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Quando era jovem, Paul havia servido sua cidade com distinção e havia sido um dos melhores policiais de Brooklyn, dando um ótimo exemplo para seus filhos, que também seguiram a mesma profissão. No entanto, apesar de saber que eles eram competentes e capazes de se cuidar, Paul ainda se preocupava, especialmente com sua filha Jill, que estava enfrentando alguns problemas no trabalho. E Paul sabia instintivamente que algo estava errado. Jill finalmente cedeu e contou a seu pai que um colega policial chamado Robert Selman estava a perseguindo. Robert Selman trabalhava no mesmo escritório que Jill e desenvolveu um forte interesse por ela ao longo do tempo, que se transformou em uma obsessão doentia. Apesar das repetidas rejeições de Jill, a infatuação de Selman só crescia. Jill apresentou uma queixa acusando-o de assédio, às vezes desligando o telefone, outras vezes colocando música na secretária eletrônica e ficando do lado de fora, olhando para suas janelas. Selman acabou sendo preso por acusações de assédio. No entanto, o juiz o libertou sem fiança sob a condição de que ele se mantivesse afastado de Jill. Por volta do mesmo período, Selman se envolveu em um grave acidente de carro, deixando-o com ferimentos graves. Ele foi concedido algumas semanas de folga do trabalho para se recuperar, mas quando esse tempo acabou, Selman se recusou a retornar. Como resultado, foi demitido por desafiar as ordens de seus superiores. Sem nada a perder, Selman ignorou as ordens do tribunal e voltou a assediar Jill. Neste ponto, Paul, pai de Jill, havia tido o suficiente. Ele decidiu se encontrar com Selman na tentativa de conversar com ele. Eles foram até seu apartamento, mas os detalhes do encontro deles permanecem obscuros. No entanto, terminou com Paul atirando em Selman. Quando a polícia chegou à cena, descobriram o corpo sem vida de Selman. Ele havia sido baleado 6 vezes. A poucas quadras dali, a polícia também encontrou o corpo sem vida de Paul. Ele havia sofrido uma falha cardíaca maciça e faleceu. De acordo com aqueles que o conheciam, Paul Bender era uma pessoa calma, alguém que se orgulhava de suas ações e mostrava respeito pelos outros. Então, considerando que ele dedicou a maior parte de sua vida para fazer cumprir a lei, o fardo de tomar as coisas em suas próprias mãos deve ter sido avassalador para ele, levando-o a perder a vida. Andrei Bambersky. Em 9 de agosto de 1982, Kim Kabersky estava passando o que deveria ser umas férias de verão felizes e relaxantes com sua mãe e padrasto em Lindau, Alemanha.
Naquela noite, Kinka foi injetada com Cobalt Ferrous e posteriormente assassinada a sangue frio. O perpetrador desse crime hediondo era nada menos que seu padrasto, Dr. Cronbach, que na época era um prestigioso médico. A autópsia realizada 2 dias depois não conseguiu estabelecer uma causa da morte. No entanto, eles encontraram conteúdos estomacais aspirados em suas vias aéreas e pulmões, conteúdos não digeridos no estômago, vários pontos de injeção, manchas de sangue fresco em suas partes íntimas e uma substância esbranquiçada nas vísceras internas. No entanto, a substância não foi testada e suas vísceras foram removidas e estão desaparecidas desde então. Parece que estavam tentando esconder algo. Como você pode imaginar, a única pessoa que se beneficiaria disso era o próprio Cronbach. Isso faz ainda mais sentido quando se ouve que ele estava realmente presente na autópsia. Cronbach foi interrogado apenas uma vez pela polícia, durante a qual admitiu ter injetado Kinka com um composto bronzeador para ajudá-la a obter aquele brilho beijado pelo sol que ela sempre quis e que lhe deu um comprimido para dormir naquela mesma noite. Foi divulgado mais tarde que ele também a injetou com muitas outras substâncias, incluindo uma perigosa combinação de dopamina e isoptina. O pai biológico de Kinka, André Bersky, estava morando na França na época da morte de sua filha. Ele foi devastado com essa notícia e simplesmente não podia acreditar que sua filha tinha morrido de causas naturais. Ele pediu para ver o relatório de autópsia dela, mas levou 3 meses até que o relatório fosse enviado a ele. Nesse meio tempo, o promotor local na região de Lindau havia encerrado o caso e um inquérito oficial havia concluído que não havia jogo sujo envolvido na morte de Kinka. Bersky pressionou por outra investigação. Ele estava certo de que sua filha havia sido agredida e assassinada e que as autoridades estavam deixando um predador poderoso solto. Investigações adicionais foram ordenadas na Alemanha, mas não levaram a lugar nenhum. Se recusando a desistir, André começou a distribuir panfletos em Lindau, acusando Cronbach de agredir e matar sua filha. Ele também contratou um advogado conhecido para pressionar por um julgamento contra Cronbach. No entanto, o caso terminou quando o Tribunal Regional Superior em Munique decidiu que não havia evidências suficientes para provar que a injeção negligente ou intencional de Cronbach causou a morte da menina. Apesar disso, Bersky estava determinado a derrubar Cronbach, não importava o que, e continuou sua busca por justiça. Após intensa pressão de André, especialistas forenses franceses estabeleceram a injeção de ferro de cobalto como a causa da morte de Kinka. Cronbach foi considerado culpado, mas a Alemanha se recusou a extraditá-lo. O Ministério da Justiça francês também se recusou a emitir um mandado internacional. Nesse ponto, Cronbach já tinha um histórico suspeito. Sua primeira esposa morreu de forma bastante súbita e ele também foi considerado culpado de drogar e agredir uma paciente do sexo feminino. Ainda assim, Cronbach nunca viu o interior de uma cela. Ele recebeu apenas uma punição branda, uma sentença suspensa e uma proibição de exercer a medicina por 2 anos. Tudo isso fez com que Bersky estivesse mais determinado do que nunca a fazê-lo pagar por seus crimes. Em 18 de outubro de 2009, André tomou medidas drásticas para garantir que isso acontecesse. Ele orquestrou o sequestro de Cronbach da Alemanha, arranjando para que ele fosse transportado para a França. Cronbach foi amarrado e deixado perto de uma delegacia de polícia para que policiais franceses o prendessem. Eventualmente, ele foi condenado 2 anos depois e recebeu uma sentença de 15 anos. Bersky deve ter sentido um grande alívio quando a justiça finalmente foi feita, apesar de ter que enfrentar as consequências de suas ações. Em 2014, André foi a julgamento por sequestro e recebeu uma sentença de prisão suspensa de 1 ano. No final das contas, você pode apostar que esse foi definitivamente um preço que ele estava disposto a pagar. Sua história é um testemunho poderoso aos cumprimentos extraordinários que um pai está disposto a ir por seus filhos.